Boa noite. São 3 meses de um segundo mandato que está sob fogo cruzado antes mesmo de ser legalmente configurado como tal. Tão logo o resultado das urnas proclamou a reeleição da presidenta Dilma, oposição, mídia e parcela dos eleitores deram sinais de insatisfação. O escândalo da Petrobras serve como lenha para a fogueira. No último dia 15, vimos com larga cobertura midiática manifestações de rua acalentadas pelo desejo de impeachment da presidenta em várias capitais brasileiras. As manifestações de rua, o comportamento dos partidos políticos e dos meios de comunicação, a economia brasileira e os primeiros movimentos do governo Dilma Rousseff são pontos para o debate de hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Mauro Soares, cientista político e professor da UFPE, Pierre Lucena, economista e doutor em finanças, e também Josias de Paula Júnior, sociólogo e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você também pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãopernambuco@ufpe.br, para o Twitter @opiniãope ou então para a nossa página no Facebook. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar essa conversa, esse debate, pelas manifestações de rua. Passados há quase 15 dias, eu imagino que a gente pode olhar para aquelas manifestações agora com um olhar mais distanciado, mais frio, enfim, sem o calor da paixão do momento. Quem estava nas ruas no dia 15 de março passado? Eu acho que essas manifestações de 15 de março, elas têm uma certa semelhança com a que ocorreu em 2013, por ser uma pauta difusa, né? Quer dizer, não ter sido organizada por entidades políticas específicas, ou seja, ela tem um certo caráter genuíno de mobilização de massa via redes sociais, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma diferença porque a conjuntura, embora ela tenha assuntos de gravidade, só que são assuntos um pouco diferentes do que os de 2013, né? Agora tem uma canalização mais direta de oposição não só ao governo e acho que a classe política de uma forma geral, e a contestação a contestação do poder político de algum modo motivada pelo escândalo da Petrobras, né? É difícil pensar que o Petrolão não tenha um papel definitivo muito importante nesse tipo de manifestação. Agora, eu acho que os levantamentos que foram feitos pelo Datafolha e por outros institutos de pesquisa mostram que, de certa forma, existe uma parcela um pouco elitizada da população. É uma população com acesso ao ensino que se engajou nessas manifestações do dia 15, né? É uma população com algum grau de elitização, mas que, na realidade, as opiniões expressas por essa população, ainda que seleta, elas se refletem também em segmentos muito diferentes da população como um todo, que não estiveram presentes na rua, né? Quer dizer, então, digamos que é um grupo representativo de um certo ânimo nacional, de indignação, né? E eu acho que se há uma certa seletividade na manifestação presencial em rua, ela de certa forma, é simbolicamente um termômetro com o qual os dirigentes vão ter que lidar, e a classe política, de uma forma geral, vai ter que lidar, em particular o governo federal, porque ela é uma espécie de sinal, uma sirene que está soando e contestando um problema crônico, né, de governabilidade, talvez. Bom,
Uma coisa que me chamou a atenção durante a cobertura dos meios de comunicação daquelas manifestações era que todos os jornalistas que cobriam as manifestações de todas as emissoras falavam de um movimento pacífico, tranquilo, sem manifestações de violência, enfim. Quando você pega as fotografias, algumas fotografias que foram divulgadas depois, elas são de uma violência impressionante, né? Assim, de pedidos de intervenção militar, de enforcamento da presidenta. Eu vou pedir para você, como sociólogo, comentar esse comportamento das pessoas que foram às ruas pedindo o fim da corrupção, porque eram as duas principais bandeiras, o fim da corrupção e o impeachment da presidenta. Um comportamento pacífico, como foi narrado, ou um comportamento violento e de intolerância, como mostravam as fotografias? Bom, eu acho que houve as duas coisas. De um certo lado, né, você não pode dizer que uma manifestação ela é totalmente pacífica, pelo simples fato de se reivindicar um golpe ou, né, uma intervenção militar. Essa reivindicação por si só descaracteriza a manifestação como pacífica, mas eu acho que os sinais dentro das manifestações, aí falando não só de São Paulo, enfim, do Rio, do que deu para ver também, né? Porque você vê as coisas à distância, mediada aí por imagem de internet. Você tinha, por exemplo, esses grupos que eram minoritários, eu acho que dentro, isso ficou muito claro, assim, dentro de cada cidade, esses segmentos mais radicais, né? Acho que foi em São Paulo, se não me engano, que chegaram a levar para um compromisso, para uma fala, um ex-agente do DOPS. Acho que foi em São Paulo. Ou seja, tinha, né, esse tipo de manifestação muito assustador. Mas, por outro lado, por exemplo, uma figura como o Bolsonaro, que representa, de certa forma, né, uma tentativa de articulação assim, do pensamento de direita e tal, foi escanteado no Rio de Janeiro. Né? As pessoas não permitiram que ele usasse a fala e se capitalizasse. Né? Talvez porque é um político e não pelo pensamento que ele defende. Pode ser isso? Olha, eu não acredito. Quando você vê, o Josias colocou bem, essas ações eram absolutamente minoritárias dentro do conjunto. Tanto que hoje, os 3 principais movimentos que organizaram a manifestação passada, que já estão organizando outra para o dia 12, pedindo para que esse movimento não fosse às ruas, que ele é absolutamente minoritário, mas insiste em chegar. Então você tem 2 opções, ou expulsa ele, como foi numa passeata do ano passado, que o cantor Lobão expulsou esse grupo, né? Isso aconteceu, ou então simplesmente deixar, porque na verdade é um pequeno grupo de aloprados que insistem em participar das manifestações, a verdade é essa. Esse não é o conjunto das manifestações. A grande verdade é que existe hoje uma camada de insatisfeitos no país, não é pequena, e isso, gente que votou em Dilma também, até porque se sentiu traído, porque foi uma espécie de serenata eleitoral. Houve um discurso de campanha que foi absolutamente desfeito logo após aliás, não chegou nem a tomar posse no segundo mandato, logo após a eleição. Todas aquelas promessas de campanha, muitas delas foram desfeitas, até porque uma série de programas de governo de curto prazo que foram colocados ficaram caracterizados como eleitoreiro, porque não tinha recurso suficiente para manter esses programas. Tanto que alguns programas estão sendo desfeitos agora. Mas há uma camada de satisfeitos muito grande no país hoje, isso não dá para negar. E eu acho que o sentimento de rua é basicamente esse, né? Tanto que a pesquisa dessa semana já mostrou. Se fosse hoje a eleição, em votos válidos a essa teria 78% e Dilma 22%. Né? Porque é uma parte de voto nulo significativa. A gente que não se identifica com o PSDB de jeito algum. Mas, de certa forma, mostra, primeiro, que existe um sentimento ainda mal resolvido com a eleição passada, que foi muito apertada. Então, existe
esse grupo de pessoas, que não é pequeno, quase 49% da população. Além disso, ainda existem os outros 51% que votaram em Dilma, mas uma parcela significativa se sente traído pelo programa de governo que vem sendo implementado em função do que foi prometido na campanha. E o que está sendo implementado agora, de certa forma, é o que tem para se apresentar, porque não há nenhuma saída disponível que não seja essa que ela está apresentando agora. Faltou avisar na campanha que ia ter que fazer os cortes, o ajuste fiscal, tudo isso. Pelo contrário, ficou dizendo que ia manter os programas, quando na verdade não podia, porque o déficit público tinha sido imenso no ano passado. Então, na verdade, todo esse ajuste fiscal que a gente está vivendo agora é em função justamente do descalabro das contas públicas só do ano passado, porque o governo vinha, do ponto de vista econômico, ele vinha bem até 2013. Oi. Só para fazer uma complementação ainda, falando assim, dessa tensão, digamos, nessas manifestações agora, eu acho que muito dessa... Porque a gente pensar e parar como foram as manifestações de 2013, né? Mesmo excluindo, sei lá, o que ficou conhecido como Black Blocs, enfim, que era um outro fenômeno, mas também eram manifestações de muita energia. Eu acho que muito disso, ou seja, é porque essas manifestações elas se dão por um vácuo de representação. Eu acho que aí é que está a coisa. Agora, 2015, a gente não consegue entender se não vê 2013 e próprio 2014. Porque se a gente não entrar na análise só dos votos válidos, né, como foram as votações? Foi 54 milhões, não é isso? De Dilma, se não me engano, 51 milhões de Aécio e 37 milhões de pessoas que não votaram em nenhum dos dois. Se abstiveram, branco ou nulo. Então é uma quantidade enorme de gente que não se sente representado nem no governo, nem no partido de oposição mais forte. E isso reverberou em 2013, naquelas manifestações, reverberou em 2004 com esse tipo de participação eleitoral. E agora, em 2015, ou seja, abre uma crise econômica, política com esse caldo. Entendeu? Eu acho que isso diz muito assim, de ir às ruas sem uma bandeira, sem uma proposta. Qual é o tamanho, se a gente puder falar em tamanho da crise ou em tamanho exato da crise? Qual o tamanho real da crise? E qual é o tamanho alardeado da crise? Essa é uma coisa. A outra coisa, aí eu vou pedir para você, Mauro, é possível a gente fazer paralelos entre o que está acontecendo hoje no Brasil, essas manifestações de rua, esses pequenos grupos que pedem intervenção militar, com o que aconteceu no Brasil ali na década de 50, com Getúlio Vargas e depois no governo João Goulart, e aí que resultou no golpe de 64? Há alguns analistas que tentam diagnosticar uma reascensão atual de uma pauta conservadora, né? Alguns falam, inclusive, da direita, que conseguiu se mobilizar pela primeira vez durante a crise de 2005, começou a surgir algumas reivindicações, ela começou a dar a cara no período pós-democratização, que o período de democratização foi um processo de contínua, a partir da democratização do Brasil em diante, foi um processo de contínua estabilização política de uma agenda, digamos, de centro-esquerda progressista, né? E pautas mais conservadoras estavam fora do jogo político por muito tempo. Não deixaram de ter representação institucional, não deixaram de disputar e de ter, inclusive, centros, determinadas localidades no país em que elas tiveram muita força política. Mas, em âmbito nacional, algumas temáticas não floresciam há muito tempo. E esses analistas que tentam dar uma certa ênfase a essa essa ressurgimento de uma temática mais conservadora, vem paralelos entre essa mobilização agora e a mobilização pré-golpe militar, né, que levou à deposição do Jango. Eu acho que hoje a gente tem um risco menor de crise institucional, como ocorreu durante o golpe em 64, em parte porque nossas instituições estão mais consolidadas e têm pontos de vazão, né? A gente tem uma crise que é uma crise simultaneamente
econômica no sentido de gestão, né, e a dificuldade que se anuncia agora, como o Pierre estava falando, de um arroxo e um ajuste fiscal que é inevitável, que era a pauta da oposição, mas o problema foi esse, né, o governo atual não assumiu que teria que, durante a campanha, não assumiu que teria que necessariamente lidar com esse ajuste, mas tem uma crise política, né, de governabilidade, por uma sucessão de erros e incapacidade do poder político central, do governo federal, de conseguir uma interlocução positiva com o Congresso, né? A despeito dessas crises, há uma certa... o devido processo, talvez, as instituições, elas são muito mais fortalecidas, talvez, penso, do que no período pré-golpe de 64. Então, por mais que uma certa agenda conservadora esteja ascendendo, eu acho que o paralelo para aí, né, com a revitalização de uma massa conservadora que pesquisas de opinião já indicavam que talvez ela seja, em alguns tópicos conservadores, sejam majoritários na população nacional, né? Mas eu acho que eles vão ser barrados pelo próprio jogo político estabelecido, pela maneira como, se houver qualquer queda do governo, provavelmente ela vai ser por procedimentos legais, por um processo de impeachment, como ocorreu em 92, né? Mas isso tudo é muito custoso, isso é um processo que ainda não está aberto, né? Analistas falam, que especulam que há, sei lá, algo como 20% de chance desse processo caminhar com força e com capacidade de eficácia, né? Eu vejo nisso como dizia, uma certa consolidação das instituições que dificulta, apesar desses grupos minoritários, como os dois disseram já, que reivindicam uma ruptura institucional, eu acho que eles não têm via política de se expressar de forma satisfatória, né? Creio. Bom, eu tenho 1 minuto, dá tempo para pergunta. Eu não sei se dá tempo para a resposta. Eu vou deixar a pergunta aí, quando a gente voltar do intervalo, aí vocês respondem. Mas a minha pergunta é a seguinte: mesmo considerando que é um grupo minoritário, como vocês falaram, não é anacrônico demais a essas alturas do campeonato ter grupos que pedem intervenção militar? Resposta depois do intervalo. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a conjuntura política, econômica e social brasileira hoje. O nosso intervalo é curto e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta. O cenário político, econômico e social do Brasil é o tema do nosso programa. Participam Mauro Soares, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Pierre Lucena, economista e doutor em finanças, e também Josias de Paula Júnior, sociólogo e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você também pode participar e a gente quer, claro, que você participe com perguntas e comentários para o e-mail opiniãopernambuco@ufpe.br ou então para as nossas redes sociais. Fechamos o bloco anterior com a pergunta se não era anacrônico demais ter grupos, ainda que minoritários, falando em intervenção militar a esse momento da vida política brasileira e num contexto internacional também. Bom, veja, como eu tinha dito até durante o intervalo aqui, isso, na verdade, não é o contexto das manifestações que estão na rua. Há uma camada de satisfeitos, do qual esse grupo minoritário, que, como eu disse, é formado por meia dúzia de idiotas, não tem outra expressão, que não vão reverberar, porque não cabe dentro da conjuntura democrática que a gente vive hoje um pedido louco como esse de ditadura militar. Isso, na verdade, são algumas viúvas de ditadura. Você vê que são, às vezes, um ou outro filho de militar que está pedindo, mas isso não tem invasão nenhuma. Assim como outras manifestações, como foi do caso de 2013, os black blocs depois acabaram ficando sozinhos na rua. Em alguns lugares a violência acabou proliferando mais, eu acredito, Rio de Janeiro principalmente,
e São Paulo. Aí isso acabou contagiando, esse foi o sentimento de contágio que teve, mas nesse caso específico não. A grande maioria das pessoas que foi para a rua, basicamente são formados por uma classe média, essa é a verdade. E diga-se de passagem, todas as vezes, porque se fala agora que isso foi uma elite branca que foi para a rua, veja, todas as vezes que tivemos passeata no Brasil, isso foi nas diretas, isso foi no Fora Collor, eu até localizei uma foto do Fora Collor, não tinha nenhum negro na passeata do Fora Collor, era a classe média de estudantes, principalmente das universidades federais e das estaduais, que foi para a rua. Então, na verdade, se assemelha a isso. A classe média é que normalmente toma a atitude de ir para a rua. Já em relação a esses grupos, eu considero absolutamente sem relevância lá dentro. Eu acho que, inclusive, eu acho que não vai se caminhar para o impeachment, porque não há alternativa fora do que está aí. Qual é a alternativa de Dilma? É o PMDB? É Eduardo Cunha? É o Lewandowski? A população, como o Josias colocou, não acredita nesse tipo de representatividade que, infelizmente, nós temos no Brasil hoje. Quer dizer, você observa, e eu acho que esse é o sentimento da manifestação, é que você observa que não tem saída. Aí você olha e pergunta, bom, tá ruim com Dilma, mas sem Dilma, o que ficaria sem Dilma? Né? Não tem saída. Então, eu acho que o acontecimento posterior disso vai ser mais desgaste para o governo, se é que isso é possível, porque as pesquisas indicam agora que ela não tem absolutamente popularidade nenhuma mais, absolutamente nenhuma. Então, mas vai ter mais desgaste, o governo vai sangrar. A próxima manifestação no dia 12 de abril provavelmente vai ser muito maior do que essa que nós tivemos agora, porque está tendo uma mobilização crescente em torno disso. O governo não consegue reagir, é uma atrapalhada atrás da outra. E aí, de certa forma, a população observa e vê, bom, pelo menos eu posso vir agora e protestar. Você falou que a popularidade dela está caindo e foi, de fato, uma queda vertiginosa, sem perspectivas de reversão? Pode reverter, mas não no curto prazo. Não no curto prazo. Que enquanto vigorar esse ajuste fiscal, porque no final de tudo, a grande insatisfação das pessoas vem quando o dinheiro falta no bolso. Né? Então, essa é a preocupação principal. Apesar dos escândalos da Petrobras, mas veja, já tivemos outros escândalos no Brasil. Se a população não tivesse agora com uma perspectiva tão ruim do ponto de vista econômico, porque alguns, não falo nem direitos, mas a questão do emprego mesmo, que foi algo que a gente conseguiu vencer o desemprego. E a população observa que isso pode ser algo que no futuro próximo pode voltar a atormentar as famílias, e é por isso que normalmente gera essa insatisfação muito grande. Ninguém quer voltar a uma situação que nós tínhamos no passado de desemprego, de inflação. Então, de certa forma, acaba havendo uma correlação muito grande. Na opinião de vocês, a insatisfação ela é maior por conta do quadro econômico que se desenha ou por conta desse bombardeio mesmo da mídia em relação à corrupção e aí pegando principalmente o escândalo da Petrobras? Eu sugeriria que tenha um somatório das duas coisas. Eu não discordo do diagnóstico do Pierre de que o arroxo econômico tem um peso muito grande, né? E a perspectiva de aumento desse ajuste e de corte de direitos e de alguns benefícios sociais, digamos assim, né, que prevêem ser cortados em função desse ajuste, ela não é animadora para a população como um todo. Mas, ao mesmo tempo, a confluência dessa perspectiva, digamos, desoladora economicamente com a pauta, né, de escândalo, é um prato cheio, né? Uhum. É uma confluência complicada e acho que a insatisfação e a mobilização em todas as passeatas tem relação com o somatório das duas coisas, porque afinal eu acho que o Pierre tem razão em diagnosticar que existe uma expressão minoritária, o radicalismo que tem se manifestado nessa oposição. Mas acho que o descontentamento que vai se disseminando é tanto que acho que não há tanta indignação como você expressava no intervalo de ficar surpresa com pautas de reivindicação de golpe, né? Porque não se vê alternativa política para o gerenciamento dessa crise. Quanto mais o espectro de uma crise, de problemas econômicos, né, de quedas de índices econômicos relevantes para o bem-estar da população vão caindo e o governo tem se mostrado incapaz de dar uma resposta por incompetência própria, por uma força muito grande que o Congresso tem
tem conseguido articular para dificultar a agenda do governo, mas o cenário se tensiona, né? E isso esse somatório leva a crer, como disse o Pierre, que a curto prazo vai ser muito difícil reverter esse quadro. Duvido que vai haver uma quebra de... Eu acho também, concordo com você, que eu acho que a quebra de institucionalidade, e mesmo o processo de impeachment, ele tem uma certa dificuldade para transcorrer, mas que nós viveremos um período prolongado de tensão e insatisfação é meio inevitável, em face da somatória desses dois problemas conjuntamente. Antes da gente voltar para essa questão econômica que vocês começaram a pautar, eu vou trazer para você, Josias, eu listei algumas citações, alguns comentários de alguns jornalistas, alguns articulistas, alguns analistas políticos e econômicos. Tem aqui a do jornalista Antônio Luiz Costa, que eu vou trazer para você, Josias, já que vocês falaram de ser uma classe média branca, universitária, que está na rua levantando aí as bandeiras contra a corrupção e pedindo o impeachment da presidenta. O jornalista Antônio Luiz Costa diz o seguinte: a velha classe média luta por fazer a história voltar para trás e repor a plebe em seu lugar. Tem preconceito de classe aí nesse jogo todo? Tem preconceito de classe? Tem ódio de classe? Não acho que seja tão simples. Assim. Eu acho que eu estou entendendo, boa parte, inclusive, de uma defesa do governo é isso, né? Que existe uma classe média que não tolera a exceção da classe C e essa classe média que está indo às ruas. Eu discordo. Eu discordo. Acho que o problema, ou o governo, assim, eu digo o governo, as pessoas que falam pelo governo. Eu vi um texto muito recente de André Singer, né, que é um cientista social brilhante, ligado ao governo, participou do governo Lula, mas vem fazendo análises muito sóbrias. E o último artigo dele recorreu a esse tipo de argumento. Né? As pesquisas já dizem que não. Né? A gente já falou aqui, você vê de 65%, 67% de reprovação do governo. Então não dá para dizer que isso seja um ódio de classe contra o governo. Eu acho que se a gente abrir mais o espectro do ponto de vista histórico, assim, o brasileiro, até por questões óbvias, ou seja, a gente vive, né, o brasileiro, a maioria da população brasileira vive numa situação difícil, ou seja, de lidar com subsistência, sobrevivência e tal. Então, é muito, como se diz, é muito pragmático. Né? Mas um quadro que mudou consideravelmente, talvez isso tenha que entrar em questão nesse momento. Quer dizer, se a classe C estiver saindo do paraíso, isso pode alimentar mais ainda essa insatisfação? Olha, eu vou dar só um exemplo. Nesse momento, existem 2 milhões de brasileiros de classe C, majoritariamente, que não conseguem renovar o financiamento estudantil. Esses são formadores de opinião dentro de suas comunidades, porque normalmente é o primeiro da família a conseguir fazer uma universidade, que estavam nas ruas, grande parcela deles, porque você começa a fazer, é o sonho de uma família que o seu filho estude, ele está no metade de um curso de engenharia civil, por exemplo, que hoje é uma profissão extremamente animadora do ponto de vista do mercado, e de repente vê seu sonho ser destruído, porque o governo simplesmente não consegue dialogar. Eu fico tentando entender com quem que esse governo consegue dialogar. Essa é a verdade. Porque quando se fala, porque é o que o Josias falou, é uma grande mentira essa estratégia de ficar dizendo que lá tem classe média e branco. Bom, e que isso não é povo, porque na cabeça deles isso não é povo. Então, nessa bancada aqui, nós 4 não somos povo na consideração de parte que, veja, isso não saiu do governo, né? Isso saiu só de um ministro do governo, né? Mas não saiu do governo como um todo, mas isso saiu na defesa, naquelas pessoas que fazem a defesa deste governo. Quer dizer, esse suposto ódio de classe, na verdade, ele tem sido o único argumento utilizado para você tentar não compreender que existe uma insatisfação generalizada na população, seja pelo que for. Então, vou trazer para vocês 3 citações agora
do jornalista Mino Carta. Não trouxe a anterior, não é citação de governo, é de um jornalista. Vou trazer 3 citações do jornalista Mino Carta. O governo está no breu, primeira citação. Segunda, o povo está no limbo. Terceira, a elite é predadora e irresponsável. É assim? Eu acho que assim, são expressões emblemáticas, mas muito generalizadas. Eu acho que nós 3 aqui estamos mais ou menos de acordo com o seguinte diagnóstico. Embora o governo possa tentar se defender retoricamente que essa mobilização recente ela é, em larga medida, um ressentimento em função dos grandes beneméritos que esse governo possa ter proporcionado no passado, que de fato proporcionou a ascensão de uma certa mobilidade social, nunca tão desconhecida, mas em que essa reação seria uma restrição da elite insatisfeita. Esse diagnóstico ele é precário, dada a penetração e a diversidade das reivindicações e a indisposição que tem correlação mais com a incompetência política do governo que propriamente com essa truculência ou esse predatismo de uma elite, né? Nós temos um país altamente injusto, altamente desigual. A gente tem situações de talvez opressão em relações de trabalho, desigualdade social, que são custosas para serem transformadas. Esse processo é lento e é um processo que exige muita capacidade política de articulação para poder ser levado a cabo, né? Eu acho que de 1 a 2 começa com pagando um preço muito alto por incapacidade política de articulação, como dizia o Pierre, se entendi bem agora há pouco. Não parece que não consegue dar uma resposta satisfatória e toma medidas equivocadas do ponto de vista global de entendimento que existe a necessidade de atenuar essas insatisfações. Elas estão atreladas a uma crise relacionada à corrupção? Estão. Elas têm correlação econômica? Tem, mas elas têm também fazem parte de uma pauta de indignação política, né? E essa indignação política, eu tenho a impressão também que ela penetra, acho que nós estamos todos de acordo, que ela penetra muito mais do que simplesmente uma elite, né? Claro, pode até ser uma ponte, né? uma catapulta para vocalização de um certo ódio e de uma certa resistência, né? De bem-assistidos, né? Eu acho que pautas conservadoras como essa, com ganham alguma expressão, elas, dentro da sua indignação, dizer, mas que violento que é você pedir volta dos militares, né? A gente já está em um processo de desenvolvimento institucional que parecia que não caberia isso, né? Como é que alguém pode, né, que algum grau de consciência pedir por isso? E é uma parcela, mesmo que minoritária, que pede. Então, quer dizer, há uma abertura para esse tipo de reivindicação. Mas o problema é muito mais complexo do que meramente a truculência de uma elite, né, expressa. Voltando agora para a economia, a crise que a gente vive hoje, ela é genuinamente brasileira, ela é uma crise dos países emergentes, e se for, é a mesma crise que estremeceu os Estados Unidos ali em 2008 e que estremeceu a Europa em 2011? Não, a crise é brasileira. Não há crise internacional. Nesse momento, o mundo todo está se recuperando, à exceção de Grécia, alguns países que não fazem parte do contexto do jogo mundial de verdade. A crise é unicamente brasileira. A gente estava indo bem até 2013, a verdade é essa. O governo tentou fazer algumas alternativas microeconômicas para fugir da crise, que não, em alguma medida, foram bem-sucedidas, mas no contexto geral não foram. Por exemplo, a redução do IPI dos automóveis. Aquilo, de certa forma, manteve algum nível de emprego na região, no sudeste do Brasil, mas a gente já sabia que depois que passasse essa redução, que voltasse ao patamar normal, que o desemprego ia aparecer, até porque ninguém está comprando carro nesse momento, porque todo mundo que podia comprar, comprou automóvel quando viu o preço despencando. Então, no ano passado, aí sim, no ano passado, quando você pega o superávit primário que o governo fazia, que é o que sobra da receita, depois de pagar as despesas primárias, que a gente chama
folha de pagamento, despesas de custeio, não são as despesas de pagamento de juros, ela estava indo dentro de uma crescente. E aquilo, de certa forma, aquilo é o que financia o governo, porque o governo, todo governo de um regime capitalista vive de credibilidade. Então, aquilo, de certa forma, mostra para o mercado como um todo que você vai honrar seus compromissos. E o mercado que eu estou falando é outro dilema. Não são os grandes agentes internacionais, os agiotas, não tem nada disso. O grande mercado hoje de títulos públicos é formado por fundos de pensão brasileiros, que são pessoas que querem se aposentar num futuro, que colocam seu dinheiro em bancos, ou mesmo nos fundos de pensão de Petrobras, Banco do Brasil, e que compram títulos públicos. Então, você tem que mostrar para o mercado que você tem que ter credibilidade para pagar aqueles títulos. E o ano passado, a gente estava vindo num déficit crescente, então o governo estava com as suas contas acertadas. E no ano passado nós tivemos um déficit de 27 bilhões de reais, quer dizer, que aquilo fugiu completamente do parâmetro. Obviamente foi durante, e todo esse gasto, quando você começa a ver, é exatamente até o período eleitoral. Quer dizer, o governo utilizou a máquina pública, de certa forma, para girar a economia, para gerar emprego. E isso é uma política keynesiana antiga, que é uma forma de você gerar emprego é colocar em momentos de crise o governo para gastar. Só que o ano passado não era um momento de crise para se gastar. A gente já passou pela crise, né? Então, de certa forma, hoje nós estamos pagando apenas os erros cometidos em 2014, 2013, 2012, 2011, não foi um desastre econômico. O governo Dilma não foi um desastre por completo do ponto de vista econômico. Ele se refere apenas ao ano passado. E esse ajuste que a gente está fazendo é tentando voltar ao patamar de 2013. Só que aí o gasto já foi feito e muita gente não quer voltar atrás. Outro intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o cenário, a conjuntura política, econômica e social brasileira. O nosso intervalo é curto e a gente volta já. O cenário político, econômico e social do Brasil hoje. Você acompanha o debate que tem a participação de Mauro Soares, cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Pierre Lucena, economista e doutor em finanças, e também Josias de Paula Júnior, sociólogo e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu quero abrir esse bloco e trazer para vocês a pergunta de um telespectador, que é de Alfredo Lemos. Não seria o momento para debatermos a mudança do sistema político para parlamentarismo? Eu acho que essas alternativas institucionais, bem, uma reforma política dessa ordem, de mudança de sistema de governo, ela seria altamente complexa, né? Apesar de já ter sido pauta de referendo no passado, de plebiscito, mas tecnicamente, ela exige um grande esforço de redesenho institucional. Eu não sei se existem, lamentavelmente, do ponto de vista institucional, digamos assim, político-institucional, não existem soluções imediatistas que pudessem responder sequer ao déficit de representatividade. Sim, remanejamento da proporção de cadeiras, proposições de voto distrital misto, outros sistemas, alterações do sistema eleitoral poderiam assegurar um certo maior equilíbrio na representatividade entre estados, mas são medidas que são focais, né? Elas não vão... elas demoram para serem implementadas, elas necessitam de um certo esforço de negociação para virarem pauta e, quiçá, para serem aprovadas, e elas não vão trazer uma grande solução. Eu acho que é interessante essa insatisfação para que pululem o debate, né? Opiniões diversificadas sobre problemas do sistema político e sobre propostas de transformação. Mas existe um certo tempo, no meu entender, de maturação que vai levar para que algumas delas virem pauta e consigam, de fato, passar pelo sistema político e se tornar, através de legislação, alteração. Essa conversão imediata de um sistema político para outro, ela me parece, do ponto de vista político-institucional, muito difícil e custosa, né? E
talvez, quero crer, um pouco que entendo de política comparada, que não seria uma solução tão clara assim. Hoje nós já vivemos, fala-se hoje que vivemos uma espécie de parlamentarismo branco, porque tal o fortalecimento do Congresso Nacional, e o nosso próprio presidencialismo de coalizão já tem um teor de negociação, de necessidade de negociação e composição entre governo e legislativo, entre governo executivo e legislativo, né, que se assemelha ao parlamentarismo em certa medida. Então a gente vive um sistema, e aliás, uma parte das dificuldades políticas de governabilidade do atual governo federal tem a ver com essa dinâmica complexa que não está conseguindo dar conta de gerir, né? Então não sei se essa mudança de sistema proposta seria uma solução tão imediata ou factível a curto prazo. Eu quero voltar aqui para a temperatura política que a gente vive hoje e vou passar para você, Josias. A impressão que a gente tinha, pelo menos assim, em pinceladas gerais, é que, apesar das diferenças políticas, havia um comportamento de tolerância com as diferenças no país. Da eleição passada para cá, esse comportamento, esse perfil parece que mudou um pouco. Durante a campanha eleitoral, a gente viu ânimos muito acirrados. Nesse momento, me parece que, de certa forma, sim, também, você acompanhando aí as redes sociais, você percebe um certo grau de intolerância, como se houvessem duas facções muito fortes de pensamento político no Brasil. Estou fazendo uma leitura equivocada? Essa tolerância, esse respeito ao pensamento político do outro, isso acabou, ele foi rompido? E uma outra pergunta também para você, se você quiser falar sobre ela. A gente tem hoje uma direita no Brasil e até mesmo uma extrema-direita que se manifesta muito mais do que se manifestava anos atrás? Bom, quanto à primeira colocação, ou seja, essa intolerância, eu tendo a concordar. E eu acho mesmo, porque eu acho que passa muito pela questão das redes sociais. Sabe? Eu acho que isso é um fato novo, onde as pessoas experienciam, por exemplo, a campanha, né? Ficou nacionalmente conhecido, né? Quando as pessoas que perdem amigos e se desvinculam nas redes, etc. Porque isso não é só no momento eleitoral também. Né? É como se fosse um tipo de comportamento característico das redes, essa exacerbação da forma de se colocar, né, com termos muito duros, etc. Só que o momento eleitoral é um momento de paixão mesmo, né? O momento eleitoral, o momento da política é um momento de paixão. Isso, enfim, serve para que a temperatura suba ainda mais. Mas eu falo isso muito, como eu disse, no achismo, porque isso é novo, eu acho que precisa de muita pesquisa com relação a esse tema. Você acha que o quadro ainda não está mapeado? Não, assim, com esse sentido de intolerância, eu acho que não. Uhum. Até porque, como eu tentei falar mais anteriormente, eu acho que tem um segmento da população que ela se move muito, como o Pierre falou, que é a expressão no bolso. Né? Isso, ou seja, para mim, a crise ela é política. Existe uma crise econômica seríssima, de desemprego, etc. Mas o calo, né? Ou seja, o X da questão está no momento desse arranjo, dessa relação do Congresso, tudo isso. Então, mas, por exemplo, se houvesse uma recuperação, parte dessa raiva contra o governo, ela se esvazia. Essa recuperação, você fala um aquecimento da economia, do emprego. Né? Ou seja, as pessoas perderam medo de perder emprego e tal. Então, isso eu acho que não é um dado totalmente claro, né? Essa questão da intolerância. Mas a questão de uma nova direita, eu acho que, em geral,
o que se tem hoje é uma pluralidade muito maior, pelo menos eu me vejo como uma das pessoas que foi para o Fora Collor, ali, como adolescente, por exemplo, no movimento estudantil. O movimento estudantil do meu tempo ele era basicamente o PT e o PCdoB. Tinha Pierre é um exemplo claro de pessoa que foi líder estudantil, tal, que você tinha outras expressões, mas era dominado por esses dois partidos. Hoje é uma pluralidade imensa. Tem os PCs, tem maoísta, tem anarquista, né? Enfim, tem partidos... Liberais. Liberais, a juventude liberal, liberais, articulada. E isso Liberais, está na rede muito... Eu não via uma juventude com um pensamento liberal, uma tradição liberal. Hoje você tem um bom contingente disso. Agora, liberal, aqui no Brasil é a direita, né? Agora, tem um pensamento de direita mesmo, mais conservador, que aí, eu dou exemplo de Bolsonaro, mas tem o exemplo de Celso Russomano, que teve uma votação muito expressiva em São Paulo. Agora, eu acho que não existe ainda uma articulação dessa direita. O meu medo maior, e aí eu talvez tenha uma posição um pouco mais pessimista, é que eu também não vejo delineado esse quadro do futuro do governo Dilma. E digo isso com muita preocupação, porque eu não tenho nenhuma intenção nem vontade que houvesse, por exemplo, a substituição de Dilma pelo vice-presidente. Eu acho que só faria... Veja, se Dilma tem problema de representatividade, imagine Michel Temer. Ou seja, o cansaço em cima do PMDB é enorme. É enorme. Porque Michel Temer é uma figura, enfim, teria mais problemas ainda em termos de condução. Mas eu não vejo no cenário, ou seja, no termo de articulação política, como o governo sai dessa sinuca de bico. E aí, ou seja, em abril vai ter outra manifestação, essa manifestação provavelmente maior, e isso, né, num caldo de crise econômica, isso, infelizmente, eu não sei. Só para encerrar, essa direita pode, num futuro, que eu não acho que seja também próximo, mas eu acho que no futuro, por um vácuo, por essa ausência, ela pode se articular mais na frente. Isso eu acho uma preocupação nossa, que a gente tem que ter. O ajuste fiscal era inevitável? Era inevitável, porque você tinha duas saídas, ou continuar gastando como estava gastando, e gerar mais um déficit esse ano, e isso ia levar a gente para apenas um caminho, a perda do grau de investimento, porque as agências internacionais iam colocar o Brasil como um país especulativo, que não teria talvez condições de honrar suas dívidas, e isso seria um desastre completo, porque, só para você ter uma ideia, a estimativa de uma perda de grau de investimento é algo como você gerar 5 milhões de desempregados no país, porque uma série de empresas hoje aqui teriam que ser vendidas para o dinheiro retornar para os seus fundos de pensão americanos, porque nessa legislação, na legislação interna desses fundos, não é permitido que se façam investimentos em países que não têm grau de investimento. Então, isso seria, basicamente, quebraria, só para ter um exemplo, quebraria praticamente todos os planos de saúde no Brasil hoje, que são todos com recursos de fundo de pensão internacionais. Então, isso seria um desastre completo. Então, visto isso, não tinha o que o governo fazer. Aliás, qualquer pessoa que estava acompanhando a economista antes da eleição sabia que isso ia acontecer. Todo mundo já vinha alertando, por exemplo, que ia ter porque também uma parte significativa do déficit do ano passado foi para cobrir um não reajuste da conta de energia já no ano passado. Foram várias dezenas de bilhões de reais para que cobrisse esse buraco. E agora veio a conta de energia. Então teria que ter, não tinha outra alternativa. O combustível, todo mundo sabia que tinha que reajustar o combustível, não tinha outra saída também. Então isso já era uma pedra cantada. Agora, a comunicação para chegar até a população era muito difícil, né? E a própria oposição tem muita dificuldade no Brasil de dialogar com a população, a verdade é essa. Quando você olha o quadro político, você não vê uma figura que consiga dialogar com a população. De certa forma, a Marina até conseguia, mas ela foi dragada ali pelos fatos, tinha muito pouco tempo de televisão para responder a qualquer questionamento, e isso foi fatal para ela, e ela mesma talvez não tenha se mostrado à altura do desafio que foi colocado. Então, quando você vê essa conjuntura toda, você vê que não há muita saída no curto prazo. E o governo tinha que fazer esse ajuste fiscal. Veja, não está rompendo o discurso, tá, mas qualquer pessoa de bom senso sabe que não tem outra alternativa nesse momento, né? Então, isso não é uma política liberal, até porque aqui no Brasil, veja, tem um conceito equivocado. Liberal não é conservador, é diferente.
É pelo contrário. Esse grupo de jovens que está surgindo aí, muitos deles defendem muito mais a questão das liberdades individuais, como a questão do aborto, da liberação da venda de drogas, isso tudo faz parte de uma cultura liberal. Agora aqui no Brasil ainda acha-se que isso é de direita, quando na verdade é pelo contrário, até porque o PSOL defende, por exemplo, essas mesmas liberdades individuais. Certas pautas aqui, a extrema esquerda com os supostos liberais conservadores é que Então, se eu entende. vou trazer agora para você, Mauro, uma citação do articulista Vladimir Safatli. Esse governo, ele está se referindo ao governo Dilma, cometeu 2 erros imperdoáveis. Desmobilizar seu próprio campo ao escolher o lado das políticas a serem aplicadas, e aí talvez entre a questão do ajuste fiscal, a escolha do ministro da Fazenda. E o segundo erro, segundo ele, é deixar que o medo se transformasse no afeto político central. O Safatli, ele, salvo engano, ele tem uma posição até simpática, né, ao governo, se não ao governo, pelo menos a uma certa plataforma de esquerda que ascendeu ao poder nos últimos 10, 12 anos. E eu acho que o diagnóstico dele é exatamente isso que você falou, de que o PT ele tem dissidência dentro do próprio partido. Veja, governo e partido não são exatamente a mesma coisa. Isso explica, inclusive, a dissidência, né? Digamos que a Dilma não é consenso nem dentro do próprio partido ao qual ela é filiada, né? E dentro do partido existe uma resistência muito grande e uma visão, a controvérsia com relação a esse dado que o Pierre está defendendo aqui, de que o ajuste fiscal é inevitável. Para certa militância, eles não levam isso em consideração, eles contestam e causam mais problema, a incapacidade do governo de conseguir se articular com as próprias bases de seu partido mais imediato, causa problemas a mais para esse governo, né? Ela não tem, não bastasse a oposição fazer frente, tem o fogo amigo, né? E isso tem acendido com muita intensidade também nas negociações que o governo tem tentado fazer, inclusive com a sua base parlamentar, né? A própria base parlamentar, às vezes, está mais em acordo, ela é obrigada, ela se vê obrigada a responder à força de centrais sindicais, à baixa popularidade das medidas de ajuste e fazer frente a resistir à agenda do governo de transformações econômicas. E isso é um pesadelo gigante, né? Eu acho que ele está querendo salientar esse erro. Agora, o segundo erro, ele fala em medo. O medo virou o afeto. O afeto político, eu acho que... Talvez ele queria dizer, talvez a posição dele, se eu conheço, eu leio bastante o Vladimir, ele deve estar achando que há um enrijecimento do governo em ter, me parece que ele disse, acho que pensa isso, há um enrijecimento do governo de ter perdido a interlocução com a sociedade, talvez, e está com uma retórica muito técnica, né? Ao se render a essa necessidade, por exemplo, de colocar um ministro da Economia que tenha agrade ao mercado, né? Aos olhos desses críticos que têm restrições à política econômica de perfil mais liberal, digamos assim, talvez achem que isso é um tecnicismo que não atende às aspirações transformadoras que a população desejava e que vinham sendo levadas a cabo pelo Dilma I. Né? Acabou nosso tempo. Eu ia trazer para você uma citação do economista Antônio Delfim Neto, mas vai ficar por uma próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.